Todos localizaram? Juízes, capítulo 3, versículos de 7 a 11. Diz assim: os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, pois esqueceram-se do Senhor, o seu Deus, e prestaram culto aos Balaíns e a Será. Acendeu-se a ira do Senhor de tal forma contra Israel que ele os entregou nas mãos de Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, para quem os israelitas foram subjugados durante 8 anos. Mas quando clamaram ao Senhor, ele lhes levantou um libertador, Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb, que os libertou. O Espírito do Senhor veio sobre ele, de modo que liderou Israel e foi à guerra. O Senhor entregou Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, nas mãos de Otoniel, que prevaleceu contra ele. E a terra teve paz durante 40 anos, até a morte de Otoniel, filho de Kenaz. Meus irmãos, nós estamos estudando Juízes. E o livro de Juízes ele tem uma importância muito grande dentro do cenário bíblico. Ele fala de um período de aproximadamente 350 a 410 anos, anos nos quais Deus levantou juízes para governar e para dirigir a nação de Israel. E é interessante dizer ainda que Josué havia morrido e o povo precisava de uma liderança. O povo se extraviou. Vocês lembram da última semana? O povo ele estava sem direção, até mesmo os feitos maravilhosos que Deus havia realizado na história de Israel, o povo desconhecia. Era um povo que estava sem conhecer a sua própria história. E nós temos irmãos aqui hoje que são catedráticos nessa área, né, de história, e nós sabemos a importância de nós conhecermos a nossa própria história. Isso, de fato, faz com que compreendamos detalhes, situações também do presente, e também nos leva a entender a importância de nos preparar para o futuro. E no texto que nós estamos apreciando, Deus sempre estava levantando um libertador, que na linguagem bíblica aqui aparece a expressão juiz. Mas eu queria dizer para você que não é nenhum integrante do STF, nem do Judiciário brasileiro. Na verdade, esses homens eram homens levantados por Deus e eles tinham um papel de liderança, um tanto quanto espiritual, porque desembocavam em espiritualidade, como também de uma liderança civil, né? O povo precisava de organização, de legislação, de direção para crescer e para se desenvolver. E aí, queridos, só que o povo de Israel fazia aquilo que nós já estudamos. O povo de Israel vira e mexe, flertava com os deuses dos povos que habitavam ali a região de Canaã. E por conta disso, o povo acabava por aprender alguns costumes, alguns hábitos que o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus de Israel, ele reprovava. Então, quando o povo de Israel fazia isso, Deus ficava profundamente triste com o seu próprio povo. O povo acabava por se desviar do bom caminho, assimilando a cultura dos povos locais. E isso trazia uma grande tristeza ao coração de Deus. Então, nesses momentos, o que Deus fazia? Deus usava de instrumentos para trazer o povo de volta à sua adoração, ao seu senhorio. O que Deus fazia? Deus sempre os entregava nas mãos de povos que ali estavam, povos que viviam ali por perto. Era assim que Deus agia. Mas Deus fazia isso não por uma ira completamente descontrolada. A ira de Deus não é dessa forma. Na verdade, Deus ficava profundamente triste, irado com a postura de Israel, que era de desobediência a ele, e Deus usava de mecanismos para trazer o seu povo ao arrependimento,
para fazer com que o povo retornasse aos princípios e aos valores bíblicos. E nesse período especificamente, ele vai estabelecer os chamados juízes. Por gentileza, cuidado com o som, porque uma microfonia aqui para mim, deve ter algum microfone aberto. Bom, e aí, irmão? Deus vai levantar agora o primeiro juiz, o primeiro líder para a nação. E quem é esse líder? Esse líder se chama Otoniel. Otoniel, na verdade, foi um líder que nós não temos nada que possamos falar negativamente a seu respeito. Ele foi um líder extraordinário, um grande exemplo para toda a nação. E eu, quando comecei a ler a história de Otoniel, eu falei, meu Deus, como o Brasil está precisando de gente como Otoniel. Homem sem nódoa, sem mácula, homem de caráter, homem que, de fato, era temente a Deus e que se conduziu de uma maneira maravilhosa. Durante 40 anos, o povo de Israel foi bem conduzido e houve paz, tranquilidade e houve harmonia entre eles. Bom, e aí, queridos, eu gostaria de falar a leitura de cada verso e destacar alguns pontos importantes para a nossa compreensão. Eu vou pedir mais uma vez que o Yuri dê uma olhada nos microfones, porque está dando microfonia. Fechar todos os microfones e deixar apenas o meu aberto. Perfeito? E aí, o versículo 7 vai nos dizer assim, que é o primeiro versículo para a nossa apreciação nesta noite. Veja comigo. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Então, a primeira coisa que a gente observa é que Deus requer de nós uma obediência total e restrita. E o povo de Israel fez pior ainda. O povo de Israel fez tudo aquilo que o Senhor não concordava, que o Senhor, na verdade, reprovava. E o que eles fizeram mais? Eles se esqueceram do Senhor, o seu Deus. Mas esquecer aqui não é um esquecimento momentâneo, como nós poderíamos pensar em alguém que saiu de casa e foi comprar alguma coisa para a mulher e, de repente, por um lapso de memória, acabou se esquecendo e voltou para casa sem aquele produto. Não, não é isso. O que o texto quer dizer para nós é que o povo de Israel, na verdade, não tinha mais vinculação com o seu Deus, não obedecia mais os seus preceitos. O povo, na verdade, havia esquecido completamente do Senhor. É triste de dizer isso, mas existem pessoas, inclusive pessoas que eu conheço, que algumas querem negar, inclusive, que um dia foram crentes. Pessoas que romperam completamente com os princípios, com os valores de Deus. E pasmem vocês, eu já encontrei pessoas que outrora foram crentes fiéis e que hoje servem a deuses estranhos. E isso é lamentável, é deplorável que isso aconteça ainda hoje. Mas essa página serve para nós de advertência, porque o povo do Senhor agiu assim, se esqueceu do Senhor, seu Deus. E o texto fala que o que eles acabaram fazendo concretamente, versículo 7, é que eles prestaram culto aos deuses daqueles povos. Olha o que o texto nos diz aqui, olha, culto aos Balaíns e a Aserá. Ou seja, eles começaram a adorar não ao Deus criador dos céus e da terra. Esqueceram-se de adorar o Deus criador dos céus e da terra e começaram a adorar os deuses, por exemplo, da fertilidade. Os deuses que poderiam trazer prosperidade para a nação em promessas muito equivocadas. Parece que há uma similaridade com o que acontece hoje. Tem muita gente hoje desenvolvendo um culto um pouco misto, né? E vão atrás de promessas infundadas. E é justamente isso que estava acontecendo aqui. E o texto nos fala que acendeu-se a ira do Senhor de tal forma contra Israel que ele os entregou nas mãos de Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia. Eu fui pesquisar e esse nome desse rei, vocês sabem o que significa esse nome? Significa maldade dupla.
ou seja, mal, mal. Então, imagine você, era um rei que era profundamente mau, obstinado em sua maldade. Então, é o que o texto diz para nós aqui. E esse rei era um rei perverso, cruel, mau. E o povo de Israel ficou submisso, oprimido por esse rei que era tão cruel, assim como o seu próprio nome já indica como ele era. E aí, quando chega no versículo de número 9, nós lemos aquilo que sempre acontecia, era um ciclo. O povo desobedecia, o povo desobedecia, o povo ia atrás de outros deuses, mas quando o povo sentia que estava numa situação bem adversa, sofrendo, escravizado, subjugado, o povo clamava ao Senhor. Então, o próprio Senhor, diz o texto, que foi o Senhor quem os entregou na mão desse rei. Por quê, meus irmãos? Porque tudo que acontece conosco, nós temos que olhar dentro da perspectiva divina. O povo de Deus, já no Antigo Testamento, ele não vivia atribuindo as coisas ao inimigo, como nós fazemos hoje. Tudo a gente lança na conta do diabo, mas aqui não é assim. Eles entendem, o texto fala isso com clareza, que o próprio Deus os entregou nas mãos desse rei. Tá bom? Era uma maneira de Deus corrigir, disciplinar o seu povo para que o seu povo pudesse voltar ao prumo e voltasse a adorá-lo também. É interessante que parece que, às vezes, só uma coerção, somente uma disciplina faz com que as pessoas percebam a importância de servir ao único e verdadeiro Deus. E Deus agia assim com Israel. Era uma forma pedagógica de trazer o seu povo de volta a si. Parece que não é muito diferente do que acontece conosco, né? Nós vemos tantas coisas maravilhosas que Deus faz, mas, vez por outra, os crentes se desviam do caminho verdadeiro, os crentes ouvem outras vozes, os crentes flertam com cultos que eles sabem que não são corretos, mas em busca de uma bênção, de uma vitória, de uma conquista, eles se deixam levar por cultos estranhos, que não são cultos ao verdadeiro Deus. E aí, irmãos, o texto vai nos informar que durante 8 anos o povo de Israel viveu essa realidade. Subjugado durante 8 anos. E o povo clama ao Senhor, e aí o que acontece? Veja comigo, versículo de número 9. Mas quando clamaram ao Senhor, ele lhes levantou um libertador, Otoniel, filho de Quenaz, o irmão mais novo de Caleb, que os libertou. Ou seja, Deus levanta um homem, esse homem é da tribo de Judá, a tribo de onde deveria vir o Messias, que nós sabemos que é Jesus Cristo, o nosso libertador espiritual. Então, esse homem, Otoniel, ele era alguém da tribo de Judá. Mas o texto também nos ajuda a compreender, na pesquisa, que o nome dele significa leão de Deus. Ele era um leão de Deus. Imagine você, alguém que atua dessa forma. E Deus, por vezes, levanta homens e mulheres com essa postura aguerrida, porque os momentos vividos por nós, às vezes, exigem que nós tenhamos pessoas com esse porte, com essa disposição e com essa destreza. Otoniel também é citado no capítulo de número 1. Se você tiver com a Bíblia aberta, dê uma olhada lá no capítulo de número 1, versículo 11 em diante. Diz assim: dali avançaram contra o povo que morava em Debir, anteriormente chamada Kiriat-Sefer, e disse Caleb: darei minha filha Aquisa em casamento ao homem que atacar e conquistar Kiriat-Sefer. Otoniel, filho de Quenaz, irmão mais novo de Caleb, conquistou a cidade, e por isso Caleb lhe deu sua filha Aquisa por mulher. Então, ele já é citado aqui como alguém que, na verdade, foi bravo, foi corajoso e que lutou e que demonstrou uma característica de alguém com muita fé, com muita coragem, alguém que tem objetivos claros. E ele passou a ser, então, não apenas sobrinho, né, de Caleb, mas também tinha agora Caleb como seu sogro, né?
Então, que coisa interessante, é mais um ponto que nós observamos sobre a pessoa desse homem chamado Otoniel. E aí, quando a gente volta para o texto do capítulo 3, vamos olhar aqui o versículo de número 10, o texto fala que o Espírito do Senhor veio sobre ele. O Espírito do Senhor veio sobre quem? Sobre Otoniel. Então, o que demonstra para nós que todo aquele que serve a Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, ele precisa de um revestimento de poder. Ele precisa do Espírito Santo na sua vida. No Antigo Testamento, era muito comum nós observarmos o Espírito Santo vindo, principalmente naqueles que exerciam um papel de liderança, como é o caso aqui de Otoniel, né? Então, é o que acontece nesse ponto. Mas eu diria para você, nesta hora, que no Novo Testamento, a nossa realidade hoje, nós somos crentes, nós temos o Espírito Santo em nós, é o que diz a palavra. E é o Espírito Santo que nos capacita para nós enfrentarmos as batalhas da vida, para nós testemunharmos de Jesus Cristo, para nós, na verdade, passarmos pela história deixando um bom legado. O Espírito Santo nos dá essa condição espiritual. E o texto nos fala que o Espírito Santo veio sobre ele. Um homem que foi vocacionado por Deus e, ao mesmo tempo, capacitado por Deus. Isso é importante de frisar também. Era um homem que tinha as qualidades para o exercício da liderança. Era um momento importante e difícil. E Deus precisava levantar alguém que tivesse essas características que nós encontramos nesse homem chamado Otoniel. E aí o texto nos diz ainda, o Espírito do Senhor veio sobre ele de modo que liderou Israel e foi à guerra. Ou seja, foi um homem que trabalhou, por certo, a própria autoestima do povo, para que o povo pudesse se levantar e ir à guerra. Precisava guerrear, precisava de um povo que fosse motivado e carecia, é verdade, de um líder que tivesse essa capacidade de trazer, de devolver o ânimo, de encorajar o povo para que o povo lutasse e finalmente o povo viesse a ser liberto das mãos desse rei, que o seu nome significa maldade e mais maldade, maldade dupla. E aí o texto nos fala assim, veja comigo, versículo 10 ainda. O Senhor entregou Cushan-Risataim, rei da Mesopotâmia, nas mãos de Otoniel. Olha que coisa impressionante. Assim como Deus entregou o seu próprio povo àquele rei, agora, no segundo momento, Deus também entrega, é Ele quem dá a vitória ao seu povo contra o próprio rei, que fora o opressor de sua gente, do povo de Israel. Então, é interessante notar que, por vezes, Deus levanta pessoas piores do que nós, para serem instrumentos seus, para a nossa correção, para a nossa disciplina, para o nosso aprendizado. É incrível como Deus governa todas as coisas e controla todas as circunstâncias da nossa vida. Portanto, se você hoje está vivendo uma dificuldade na vida, não pense que isso é obra do diabo, do inimigo, ou de alguém que necessariamente não gosta de você. Mas creia que, em primeiro lugar, a leitura que precisamos fazer é que Deus está no controle de tudo, e se as coisas não estão bem, possivelmente Deus está nos instruindo, Deus está nos ensinando de maneira pedagógica e talvez contrária ao nosso querer, talvez contrária às nossas expectativas, mas Deus está nos ensinando profundas e grandes lições. Deus nos adestra em meio às dificuldades, em meio às lutas, em meio aos problemas da nossa própria existência. O cristão não deveria, isso é difícil dizer, eu sei que é, mas o cristão não deveria, de maneira alguma, olhar tanto as impossibilidades, olhar tanto as dificuldades, mas em meio às crises econômicas, Deus está governando todas as coisas. Essa deve ser a nossa percepção. E é curioso notar que, nesses dias, eu tenho observado que
a nossa confiança, a confiança das pessoas, as expectativas das pessoas, elas estão completamente voltadas unicamente para um grande líder, seja de uma linha política ou de outra linha política. Mas as pessoas estão ardorosamente apaixonadas, elas perdem até mesmo o senso nesse afã ideológico. Mas eu queria lembrar uma frase que eu colhi de um homem chamado T.S. Eliot, alguém muito importante, com livros que você pode encontrar e ler também. E ele disse o seguinte: o destino encontra-se na mão de Deus e não na dos estadistas. Nós precisamos compreender que o destino das nações, o governo das nações, todas as coisas estão nas mãos de Deus e Deus está governando tudo, muito além das autoridades que assumem posições de poder. Deus é, na verdade, quem governa, e é o que nós precisamos entender. E aí, meus irmãos, o texto diz no versículo de número 10, que foi por conta disso, Deus levantou Otoniel e também entregou aquele rei nas mãos de Otoniel, e Israel se viu livre depois de 8 anos de opressão perversa sobre aquele domínio. Mas é importante dizer para você o seguinte, que os libertadores, os juízes, eles apontavam também para a pessoa de Jesus Cristo, para a necessidade da vinda de Jesus Cristo. Porque veja comigo o que eu vou dizer agora, olha, e a terra, versículo 11, e a terra teve paz durante 40 anos. Durante 40 anos, debaixo de um bom governo, tendo um bom libertador, um bom juiz, o povo finalmente teve paz, teve tranquilidade, o povo teve segurança. Tudo aquilo que Israel desejava. O povo de Israel conquistou isso. Mas aí, quando chega no finalzinho do versículo de número 11, o texto diz assim: e a terra teve paz durante 40 anos, agora a parte final, até a morte de Otoniel, filho de Kenaz. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que os líderes que eram levantados por Deus, eles eram humanos, eles eram de carne e osso, eles tinham uma vida limitada pelo tempo. Nesse caso, ele governou durante 40 anos, mas quando ele morre, o que acontece? Nós veremos na semana que vem. O povo outra vez se extraviou. O povo outra vez saiu da postura devida, da adoração ao único e verdadeiro Deus. E aí, meu irmão, minha irmã, isso aponta para a realidade que os recursos humanos, por melhores que eles sejam, que os líderes levantados pelo próprio Deus, os líderes levantados pelo próprio Deus, eles são efêmeros, eles têm vida curta, eles não vivem para sempre, eles têm recursos limitados. Durante a vida de Otoniel, o povo caminhou bem, o povo teve paz, o povo teve tranquilidade. É uma pena que o texto bíblico não fale mais a respeito de Otoniel, mas por aquilo que a gente pôde perceber e ler nesta noite, esse homem foi alguém muito importante e significativo para a nação de Israel. Um grande exemplo de liderança servidora, um grande exemplo de uma pessoa que foi capacitada por Deus, fortalecida por Deus, um homem da guerra, um homem da batalha, um homem cheio de coragem, um homem cheio de fé. Mas o texto nos fala de maneira muito clara que Israel teve paz por 40 anos. Essa paz não foi uma paz duradoura. Essa paz não foi perene, não foi permanente, como todos gostariam que fosse. Isso significa dizer que a vida de Otoniel e também dos demais apontam para uma necessidade real que toda a humanidade tem. Nós precisamos de um libertador, mas não um libertador que apenas viva durante um tempo, mas um libertador que tenha vida eterna, que seja o próprio Deus, um libertador que nos conduza a uma libertação não meramente circunstancial, momentânea, de apenas algum período, dentro de uma gestão de algum político ou de algum estadista, mas alguém que nos conduzisse a uma libertação espiritual,
de todo o domínio das trevas. Alguém que nos trouxesse libertação sobre o pecado. Alguém que nos trouxesse libertação para enfrentar a vida com uma outra perspectiva espiritual, não só nessa vida, mas também na vida futura. E esse alguém, vocês sabem muito bem o nome, esse alguém é Jesus Cristo, o nosso verdadeiro libertador. Nós sabemos que nele nós temos segurança. Nós temos uma paz, como diz a Bíblia Sagrada, uma paz que excede a todo o entendimento. Não seria apenas uma paz momentânea, circunstancial, durante alguns anos apenas, mas é uma paz que já começa aqui, em meio às lutas da vida, em meio aos problemas que nós todos enfrentamos, seja na saúde, sejam problemas no trabalho, sejam problemas no casamento, sejam problemas financeiros, sejam problemas com os filhos, que todos nós enfrentamos, mas ainda passando por todas essas lutas e dificuldades, nós sabemos que nós temos uma paz que perdura, uma paz cheia de esperança, esperança nesse grande libertador, que um dia nos chamou com soberana vocação e entrou na nossa vida pelo Espírito Santo e fez uma obra linda e maravilhosa de regeneração. E a partir de então, nós vivemos com ele uma novidade de vida. A Bíblia deixa isso muito claro em Colossenses capítulo 1, versículo 13. E ele vos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós hoje vivemos no reino do Filho do amor de Deus. Nós fomos libertos, fomos tirados das trevas para a luz. E, portanto, nós encontramos esperança para viver cada novo dia debaixo dessas grandes expectativas de que o nosso Deus reina, que Ele é o libertador e que Ele está fazendo grandes coisas na nossa vida e na nossa história. Que, na verdade, o que nós lemos hoje sobre Otoniel sirva para nós de conhecimento espiritual, de princípios bíblicos importantes e relevantes para o desenvolver da nossa espiritualidade. Mas saibamos que nós já temos o grande, o maior, o sublime, o supremo libertador, que se chama Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe rica e copiosamente